Boa tarde, meu nome é Naomi Sira, eu sou a gerente do programa das questões criativas e também estou no escritório do Quênia. Bem-vindo ao programa de acelerador Fashionomics da África. Hoje nós vamos falar sobre as questões de economia, sustentabilidade e também circular. Note que a tradução está disponível em inglês, português, francês e árabe. Procure pelo ícone de tradução na barra inferior aqui da nossa tela. A sessão de hoje durará 1h30 e falará sobre ecoinovação e sustentabilidade entre essas ações. Enquanto aguardam, certifique-se de que suas câmeras estejam funcionando e deixe-nos saber o que vocês esperam levar dessa sessão de hoje. Antes de começarmos, aqui estão algumas regras. Liguem as câmeras se puderem, usem o chat para fazer suas perguntas, não levantem suas mãos se tiverem uma pergunta, usem o chat, por favor, mutem seus microfones, participem ativamente e dêem espaço para que outros também possam participar. Usem aqui no Zoom seu nome de registro, por favor. E, de novo, gostaria de reforçar que para que você não ganhe falta aqui na nossa lista de presença, que você renomeie o seu nome conforme o registro. Hoje nós temos vários facilitadores, como o Abraham Omotayo, que é o gerente de projeto da iCity Solutions Limited, e ele também participa no Fashionomics Africa. Bem-vindo, Abraham. Também tem eu, gerente do programa para a questão de práticas criativas de economia, e também participo bastante aqui com os participantes que já estão aqui do Fashionomics Africa. Também teremos a Minori Lee, que está trabalhando com o departamento de produtos têxteis sustentáveis de economia circular no programa de meio ambiente da ONU. E vai estar conosco aqui hoje também. Bem-vinda, Minori. Muito obrigada, Naomi. É um prazer estar aqui hoje. Espero que tenhamos boas discussões e que minhas respostas aqui possam ser úteis para vocês. Então, vamos ver aqui o próximo slide. É uma introdução sobre ecoinovação, que é um tipo de metodologia que analisa sobre os produtos têxteis que são sustentáveis. Essa é uma metodologia que foi criada pela ONU e nós temos trabalhado nesse projeto há muitos anos, nessas necessidades que nós temos visto, nessas atividades. Essa inovação, essa metodologia de ecoinovação é uma combinação de vários fatores que ajudam você de questões, por exemplo, sociais, ambientais e econômicas, para a gente poder entender realmente o impacto e podemos também mostrar quais são esses impactos nas comunidades, mas também nos nossos projetos e nossos produtos. O principal objetivo que nós vamos analisar aqui vai ser também analisado nos exercícios hoje, e vocês vão ter uma ideia de como colocar a ecoinovação em prática nos seus negócios, ver quais são as necessidades, e como a Naomi disse, em 1h30 veremos como enfatizar que essa ecoinovação possa... Bom, a gente vai ver, na verdade, que essa ecoinovação ela é dividida em vários módulos. Então, hoje é só um pedacinho do que a gente vai ver. E vamos entender que isso aqui que vocês vão ver hoje é só mesmo uma introdução, porque esse é um universo muito profundo dentro dessa cadeia de valor que nós temos quando se fala de ecoinovação. Vou falar um pouquinho sobre o contexto, sobre desenvolver e aplicar esse modelo de negócio, essa estratégia que incorpora a sustentabilidade nessa questão da ecoinovação. E como que a gente colabora com outros parceiros nessa cadeia de valor. Se vocês tiverem qualquer pergunta sobre a cadeia de valor ou qualquer outra questão, nós vamos escutar vocês nos próximos minutos, ok? Essa é uma sessão de novas soluções ou de mudanças para os negócios. Tudo como o seu negócio ele é estruturado, como ele foca no trabalho em si. Esperamos que leve não só com a questão com a comparação
da questão da competitividade entre os negócios. Então, esse que é o nosso modelo aqui, esse é o nosso objetivo com a ecoinovação. A questão aqui é que nós queremos colocar a sustentabilidade em todos os níveis de operação da empresa. Então, na estratégia, no modelo, nas operações atuais. E a gente sabe que os negócios não podem funcionar só nessa aqui, bolinha pequena deles. Nós realmente temos que trabalhar com todo um universo de pessoas que influenciam e podem realmente influenciar a sua empresa. Então, essa realmente é uma forma de pensar bem realística. A gente quer entender todo o ecossistema para podermos entender os impactos e também as oportunidades em potencial que nós temos vindo disso. No nosso próximo slide, a gente fala sobre a ecoinovação, que ela deve ser analisada sobre os 3 aspectos de sustentabilidade. Então, econômico, social e ambiental. Então, a gente está falando de segurança do trabalho, segurança para a comunidade, do consumidor, a cadeia de operações, a pauta. Também falamos sobre a questão de sustentabilidade econômica, para garantir que isso seja rendável, porque nós precisamos ganhar dinheiro no final do mês, não é mesmo? Também a gente tem uma abordagem holística para essa abordagem, porque nós queremos tomar em consideração todas as considerações relacionadas à ecoinovação. O terceiro ponto é a implementação, que deve começar com essa mudança na estratégia do negócio. Às vezes a gente tem até suficiência de recursos, mas nós precisamos talvez pensar, será que nós temos que ver que isso realmente está lá bem conectada com a estrutura da nosso modelo, da nossa estratégia, para a gente também fazer essa análise dos impactos. E a ecoinovação, com certeza, requer cooperação com outros e com toda a cadeia de valor. A gente vê aqui, por exemplo, nesse slide, de algumas ideias que falam sobre a questão da ecoinovação e como que vale a pena todo esse esforço que nós fazemos. A gente pode, por exemplo, acessar outros mercados que estão em expansão, e nós vemos que as gerações mais novas estão interessadas em produtos que têm uma responsabilidade social por trás. Também a rentabilidade, nós queremos analisar isso ao longo da cadeia de valor. Então, nós perguntamos isso para os nossos pares, para os nossos stakeholders. Nós queremos ficar à frente dos padrões e dos regulamentos. Se vocês exportam, por exemplo, a União Europeia, nós sabemos que eles têm algumas estratégias nas questões dos têxteis que são importados para dentro do continente. Então, se nós somos, por exemplo, eco-inovadores, a gente não tem que ficar correndo atrás dos padrões que eles colocam para os importadores. Nós vamos estar sempre fazendo isso de forma natural. Nós também vamos atrair investimentos com as informações que a gente tem, e nós podemos fazer nosso caso de negócios, por assim dizer, para que nós possamos também ter os padrões da indústria na nossa empresa. E queremos fazer isso por analisar cada parte do nosso negócio. Operações, o pessoal, o material que é usado, como que os consumidores usam o produto, o que que acontece depois da compra com o seu produto. Na nossa experiência, esses são as 5 razões mais importantes para nós sermos eco-inovadores. E vou falar bem rápido sobre esse ponto desse slide que estamos vendo, sobre a questão da eco-inovação, para que a gente pode ajudar as lojas a se tornarem mais resilientes. Como que os negócios se tornam mais resilientes por serem eco-inovadores? Por exemplo, por causa disso, as empresas elas têm operações mais diversificadas, têm um modelo também. Eles têm vários modelos de negócios, por exemplo. Quando nós estamos falando de turismo, por exemplo, o turismo durante a pandemia, como vocês sabem, teve uma grande redução. Então, a gente precisaria ter essa questão de vários modelos de mercado, modelos de negócio diversificados para que nós pudéssemos ter várias fontes de renda ao mesmo tempo. Então, nós tornamos as empresas mais preparadas e mais flexíveis para que elas possam organizar suas operações de uma forma mais modular e flexibilizada, também ter um relacionamento com consumidores, comunidades, funcionar de uma forma um pouco mais próxima, e para que a gente possa também envolver os funcionários nesse processo de eco-inovação, por perguntar qual é a opinião deles,
fazer eles se tornarem parte das soluções, e nós queremos sair da nossa bolha para que a gente possa garantir a sobrevivência do nosso negócio, com certeza. Eu vou olhar aqui o chat e ver se alguém tem alguma pergunta. Sei que passamos brevemente por esses pontos e, claro, mais informações estão disponíveis no site aqui sobre a inovação. Deixe-me ver se há alguma coisa aqui no chat, alguma pergunta que eu deva responder aqui. Ainda não temos. E nós vamos cobrir as perguntas lá no final mesmo. Nós vamos, na verdade, coletá-las todo ao longo do programa e responderemos no final. Ótimo. Nós vamos compartilhar os links de ecoinovação e os slides depois da nossa programação de hoje. Bom, vamos deixar agora o Abraham falar um pouquinho. Muito obrigada, Minori. Vamos falar agora sobre a questão dessa abordagem de ecoinovação. Vamos falar sobre a forma de pensar dessa cadeia de valor. Nessa sessão, vamos analisar os valores e a introdução desse ponto. E vocês podem notar que muitas vezes os proprietários de negócios, eles pensam na cadeia de valor como algo restrito, só a questão dos suprimentos mesmo. Mas isso tem mais a ver mais além da vida útil do seu produto. A gente tem a questão da matéria-prima, a fabricação. Creio que tem um microfone aberto. Na cadeia de suprimentos, nós temos as matérias-primas, toda a fabricação. Tem outros aspectos, com certeza, nessa visão geral. Nós temos, por exemplo, a questão dos materiais que nós recebemos no processo de fabricação, nós temos a distribuição, nós temos a venda no varejo, temos os consumidores e, claro, os rejeitos, os resíduos que são gerados pela nossa fabricação de produtos, e temos que pensar nessa forma como eles são descartados, com certeza. Nós também temos que ver como todos esses fatores eles colaboram entre si nessa cadeia de valor. E vamos ver o que nós podemos controlar. Nós vamos ver, por exemplo, a questão do impacto social, do impacto ambiental. O que nessa questão da cadeia de valor, quais são, assim, esses valores sociais e ambientais que queremos resolver? Também vamos falar sobre a questão da produção, relacionada à questão da sustentabilidade, para que nós possamos também adotar práticas de sustentabilidade, porque elas são muito importantes para as suas operações e também para a vida útil do seu produto e para garantir toda a sustentabilidade pela sua empresa. Nós queremos entender qual que é a diferença dessa questão da cadeia de valor e a cadeia de suprimento. Então, toda essa questão dos processos tem a ver com os segmentos lá dentro da cadeia de valor. E a gente pensa nessa questão global de sustentabilidade. Nós também queremos ver se o nosso processo de produção e nós queremos ver como ele se relaciona com os nossos clientes e com a nossa cadeia de produção. E quanto mais você percebe essa função entre eles, como essa questão do você, seus clientes e os seus fornecedores interagem nessa função, você vai tentar se identificar cada vez mais que os seus valores econômicos, não só eles, mas também os sociais e os ambientais, serão levados em conta para que o seu negócio ele seja capaz de produzir toda essa questão do design de moda que é necessária, mas também possa também atingir essas metas de sustentabilidade que nós estamos buscando aqui. Vamos ver um exemplo aqui da cadeia de valor têxtil, por exemplo. Nessa cadeia de valores, nós vamos ver a questão da fabricação têxtil, da fabricação de tecidos, até lá ao final. Sei que as chances aqui é que vocês talvez estejam mais nessa questão aqui da seção de fabricação de tecidos. Nós conhecemos, por exemplo, empresas que trabalham nas outras seções também. Então, você tem que entender todos os fatores dessa questão da cadeia de valor, porque às vezes você não é o produtor em si, você é o fabricante do produto, mas não da matéria-prima. E você precisa pensar de ecoinovação de ponta a ponta. Você não
você tem que pensar nas coisas sobre as quais você tem controle e nas coisas externas que vão afetar os seus negócios também. E você também tem que defender essa questão do aumento da ecoinovação, da sustentabilidade do seu negócio. Por exemplo, numa organização, talvez você esteja numa organização nacional, você precisa, na realidade, entender o que você pode fazer para melhorar as questões da organização na qual você está. É a estratégia de negócios? São os recursos? O que pode, de fato, otimizar a produção para que os consumidores da sua empresa também possam ficar mais familiarizados com a questão da ecoinovação, não só na questão da forma de como eles usam ou descartam esse produto, mas também de todo o ciclo de fabricação dele. Alguém aqui está dizendo que eu estou falando muito rápido, então vou falar um pouco mais devagar aqui para os tradutores me entenderem. Nós vemos que os designers de moda, eles ficam mais ou menos aí nessa questão. A gente quer fazer um projeto de vários desenhos, né, que nós temos e fazer uma produção que chegue realmente até o nosso consumidor final. É um processo cíclico, né? Nós vemos que é um processo circular porque você cria e o seu produto ele não é só depois lá na frente descartado, mas ele é usado, reusado. E você, como um designer de moda, sente esse impacto do seu consumidor. Você é capaz de reusar o seu projeto, você também pode reusar o seu produto e também todo o seu ciclo. Esse ecossistema também é muito importante porque tudo que você está fazendo, todos os seus materiais, trazem valor por todo o seu sistema na sua empresa, toda essa cadeia de valor. Agora nós vamos identificar essa questão da sustentabilidade durante toda essa cadeia de valor. Temos várias perguntas aqui no chat. Por favor, continue enviando e nós vamos falar sobre elas no final da nossa programação de hoje. Com a questão desse pensamento de vida útil, nós temos que pensar em todo o ciclo de vida útil do produto. Então, nós temos que pensar, por exemplo, não só no produto, mas também na fabricação, no consumo, no descarte dele. E nós temos também que focar nessa questão da produção, todo esse processo que inclui as questões de impacto econômico, social, ambiental. Em resumo, essa questão da vida útil nos ajuda a entender quais são esses impactos que nós causamos para que nós possamos mitigá-los. Nós precisamos buscar por oportunidades para diminuir o consumo de recursos e melhorar o desempenho dos nossos produtos e dos serviços oferecidos. Quando nós pensamos nesse ecopensamento, nós também procuramos por novos modelos de negócios, sobre novas ideias. Agora que nós estamos falando sobre essa questão da vida útil do produto, é importante nós lembrarmos que na ecoinovação é importante nós criarmos um inventário de vida útil para que nós possamos identificar quais são esses potenciais hotspots, por assim dizer. Nós temos que ver, por exemplo, quais são as oportunidades que a gente pode reduzir o consumo e melhorar o nosso desempenho. Vamos fazer alguns exercícios para que nós possamos entender qual que é essa oportunidade que nós podemos, por exemplo, trabalhar melhor nelas. Se vocês acompanharem comigo aqui, vocês vão ver aqui que tem algumas flechas no final desse gráfico. Então, nós falamos sobre a produção de fibras, a questão da produção do tecido em si, da fiação, a produção do têxtil, o uso
e o fim da vida útil. Também temos outras atividades que estão fora do escopo. Então, para esse exercício, nós vamos focar na produção têxtil, visto que muitos aqui são desse ramo. Então, aqui no chat, poderiam, por exemplo, compartilhar conosco algumas oportunidades que vocês conseguem ver a redução de consumo e como que vocês podem otimizar o uso de produtos que vocês usam na fabricação, por exemplo, quando vão falar de acessórios, tecidos e outros produtos que vocês também tenham na empresa de vocês. A gente viu aqui no chat, por exemplo, que usar materiais recicláveis é uma boa ideia. Fazer também o reuso, patchwork. A gente pode ter métodos que reduzem a zero os resíduos, perfeito. Podemos aumentar o número de roupas que produzimos com aquele tecido. Realmente, temos muitas opções aqui que estão sendo mostradas aqui no chat, muitas contribuições dos nossos colegas. Olha, reuso de botões, de embalagens, muito bom. Então, vamos aqui no chat ver que as pessoas realmente estão falando muito de reciclagem e o que fazer com as sobras também. Então, nessa questão do template que temos aqui do inventário, temos muito aqui a ver com a questão do ciclo de vida do modelo de negócios, mas também queremos falar dessas insumos que são colocados no ciclo de vida útil. Então, por exemplo, se nós falamos da produção têxtil, e olhando aqui no chat, parece que muitos estão nesse ramo, né? Então, queremos ver quais são os insumos físicos que são usados nessa produção e quais são as atividades chave ou talvez os produtos chaves que são criados a respeito, depois dessa parte do ciclo de vida desse produto. E nós queremos também saber quais são os resultados ou as missões que vêm depois dessas atividades ou desses insumos que saem dessa parte do ciclo de vida. Por exemplo, nós vamos falar aqui, ó, um dos insumos é a eletricidade, que vai ajudar ali a sua maquinária a funcionar. Mas nós temos que pensar, por exemplo, na emissão de gases, que isso acontece depois que nós temos alguns usos de maquinários específicos. Temos as emissões para o solo. Então, temos que pensar sobre essa questão dos insumos físicos em si, para nós entendermos os impactos físicos deles também. Nós também queremos entender que o uso de painéis solares é bem melhor que a questão dos geradores. Agora nós estamos nesse momento no nosso exercício, realmente só recolhendo aqui algumas informações, sugestões de como que a gente pode melhorar o nosso processo físico. Quais emissões que podem ser resultantes dele também. Eu vejo aqui que tem uma pessoa que está perguntando sobre emissões. Vamos pensar aqui, ó, a eletricidade, dependendo a fonte dessa eletricidade, por exemplo, nós estamos falando, a gente pode falar sobre emissão de gases poluentes e emissão de gases limpos. Se você fala, por exemplo, da impressão ou de emissões químicas, dependendo do seu processo, se ele é químico, se a água de reuso, se a emissão vai para o solo, se tem resíduos químicos no produto em si, nós temos que pensar em tudo isso. E tem um outro comentário aqui que eu achei interessante. Por exemplo, quando se fala dessa questão, nós falamos, por exemplo, de fabricação de roupas, né, de couro, e essas sobras. Que emissões que poderiam resultar dessa fabricação de material? Temos que pensar nelas também. Desculpe, me acha que eu acabei atrapalhando você, Naomi, não? Não, você conseguiu aí todo o engajamento do nosso público. Parabéns, muito obrigada. Muito obrigada a todos por sua participação.
Vamos falar aqui hoje, por exemplo, como que isso pode se aplicar quando a gente fala da produção de brim. Então, vamos ver sobre a questão do ciclo de vida de cada um desses produtos. Os principais insumos que nós vemos aqui são eletricidade ou combustível, e podemos ver isso aqui no quadro que temos aqui. Se nós só focarmos, por exemplo, na produção têxtil, vamos ver aqui um resumo de quais são esses impactos causados pelo ciclo de vida e na economia também, de todo esse nicho do brim, do jeans. Podemos ver que as atividades principais para a questão de costura e de corte dos tecidos também, vamos focar em uma só linha aqui na nossa apresentação, para que vocês possam entender cada item, né, de cima para baixo. Então, vamos falar aqui do impacto ambiental. Nós temos muitos altos níveis de geração de resíduos. Então, será que podemos nos perguntar, será que nós conseguimos fazer isso se tornar algo útil a partir de combinações de soluções? Talvez nós precisamos ver se precisamos de ter mais trabalho, mais recursos empregados. E nós precisamos também nos perguntar como que nós podemos fazer o nosso ciclo ser todo ecossustentável aqui na África. Nós também vemos a questão do risco de corrupção, nós também vemos a fragilidade do sistema legal aqui nos nossos países. E isso talvez nos ajude a perguntar também como é que nós podemos acabar com a impunidade e também como que nós podemos melhorar o nosso processo aqui na África. Vamos voltar aqui com a Minori, porque ela vai até falar para nós um pouquinho sobre esse canvas do modelo de negócios. Obrigada, Naomi. Esse canvas de modelo de negócios é como um inventário. Ele é uma ferramenta que ajuda você nas suas operações de negócio, para que você entenda como eles estão agora. E você vai ver como que o dinheiro ele vem e quem muda quando precisa fazer uma mudança. Você entende melhor a dinâmica do seu negócio. Seria possível, por favor, exibir o vídeo para nós aqui? Não sei se o seu vídeo está funcionando bem, Minori. Parece que o áudio do vídeo não está funcionando, então talvez possamos pular essa parte. Quando nós falamos de relacionamento com os clientes. E também quais são as fontes de renda, para ver quais são os modelos que estão sendo captados aqui no nosso ciclo. Também falamos dos métodos importantes, quais são eles para todo o nosso modelo de negócio, as atividades principais e também quais são as principais parcerias que nós temos na nossa empresa para que nós possamos fazer a nossa produção. Uma vez que entendemos isso, conseguimos entender a nossa estrutura de custo. Então, esse canvas de modelos de negócios nos ajuda a entender todos esses fatores juntos para que possamos ter uma visão geral do nosso negócio. Muito obrigada. Se você puder voltar ao slide, talvez eu possa ajudar rapidamente aqui. Eu, pelo menos, não consegui escutar bem o áudio e imagino que o resto da nossa assistência também não. Peço perdão a todos que estão aqui hoje, porque o nosso vídeo não funcionou como eu esperava. Então, vamos voltar aos slides. Eu ainda estou vendo o vídeo aqui. Você consegue colocar nos slides? Obrigada.
Então, aqui temos o Canvas de modelo de negócios, e esse é basicamente um Canvas que descreve como que um negócio ele consegue ganhar dinheiro. Então, ele avalia todo o seu modelo de negócios para que você possa ver a questão do relacionamento com o cliente, do segmento. Você consegue focar no seu consumidor dentro do mercado e o que você consegue controlar nesse ciclo. Você consegue ver quais são os seus parceiros principais, atividades, recursos principais também, suas propostas de valor. E essas propostas de valor são as internas, fatores internos e externos. Como que essa questão da sua empresa trocar valor com os consumidores dela. Também temos a estrutura de custo e as fontes de renda, que falamos aí do financiamento do processo. É um resumo rápido do que o vídeo estava explicando. Então, esses são blocos que ajudam você a construir todo esse modelo de negócios que nós estamos tentando buscar. Então, esse template descreve todo o seu modelo de negócios, como ele está hoje. Você também pode entender melhor que se você mudar o seu modelo de negócios, como que esses blocos são afetados. Nós também temos a questão de como que esses segmentos de pessoas são afetadas pelo nosso produto, quando vemos a questão de relacionamento com o cliente. Nós também vemos na proposta de valor quais são os valores que criamos para cada segmento de consumidor. Também temos que ver como que nós entregamos essa proposta de valor para cada um desses segmentos. E nós também queremos ver quais são os diferentes tipos de relacionamento que precisamos criar com cada segmento de consumidor que temos. Nós também vemos aqui como que nós vamos gerar o dinheiro que nós precisamos para financiar todo o nosso processo. E a questão da estrutura de custo nos ajuda para que nós saibamos exatamente como que os nossos recursos principais, são usados durante toda a produção do nosso produto. As atividades principais nos ajudam a entender para o que nós temos que fazer para dar certo o nosso negócio, para o nosso modelo de negócio funcionar, e como ele impacta também no nosso modelo de negócio. Às vezes é fácil nós vermos da perspectiva do nosso cliente e nós podemos entender de um jeito aqui deste lado, e nós podemos ter uma outra perspectiva se você analisar o outro lado aqui do Canvas. A quem você está tentando alcançar? É um nicho específico ou o mercado como um todo? É a massa? Alguém tem alguma sugestão ou ideia que gostaria de compartilhar aqui conosco? Alguém aqui já mudou muitas vezes o Canvas desse modelo de negócio na sua empresa? É um bom exercício para que nós possamos entender o nosso negócio. Então, alguns aqui falam sobre o mercado global como segmento de consumidor. Muito legal a sua intenção. Então, você está falando sobre exportação para outros mercados. Então, você precisa lembrar que o seu produto precisa realmente ser bem atrativo para todos os tipos de mercado, para diferentes tipos de público. Você pode voltar lá no template para nós, por favor? Obrigada, é esse mesmo. O mercado de luxo, muito bom, legal. Então, temos linhas de produtos diferentes para segmentos de consumidores diferentes. Precisamos de modelos de negócio para isso também. Nós podemos ter vários modelos de negócios. Porque se você investir tudo que você tem em um só, imagina se algo der errado. Imagina se algo der errado. Você está no ramo da moda e a gente sabe que isso pode acontecer. Então, precisamos realmente ter vários modelos de negócio para que nós possamos expandir, fazer vários investimentos e ter retornos.
gostei das ideias que colocaram aqui sobre a questão dos segmentos de consumidores. E os canais? Como que nós nos comunicamos com esses consumidores? Como vocês se comunicam com os consumidores da sua empresa? Vocês têm alguma ideia de como fazer isso? Pode colocar no chat. Pode ser talvez a pré-venda, propaganda para falar sobre isso. Um pós-venda muito bom. Por favor, coloquem suas perguntas aqui, as suas ideias, contribuições, para que nós possamos entender o processo aqui. Ok, então mídias sociais, muito importante. Instagram, Facebook, todas as plataformas. Parece que muitos dos canais aqui que vocês usam são online. Também temos o processo tradicional aqui, também temos as lojas de varejo aqui, pelo que estão falando. Parece que temos uma combinação de métodos presenciais e online. Ótimas sugestões colocadas no chat. Parece que todo mundo entendeu bem o que são esses canais. Então, se as relações com o consumidor, precisamos entender, por exemplo, como que eles vêm? Como vêm os novos consumidores da minha empresa? Como que eu consigo novos? Então, temos que ver se o nosso relacionamento com o cliente precisa ser um pouquinho mais personalizado. Quais são as preferências desse consumidor que eu quero atingir? O que será que meus consumidores eles esperam de mim? O que eu preciso fazer para eles me aceitarem? Quando falamos de um segmento de massa no mercado, precisamos lembrar que geralmente esse tipo de relacionamento com o consumidor é bem online, bem impessoal. Mas talvez esses consumidores queiram ações mais presenciais, queiram se sentir mais perto de você. Então, precisamos entender onde nossos consumidores estão, o que eles pensam sobre nós. Se nós formos para a questão das fontes de renda, será que nosso modelo de negócio lida com a venda física de produtos ou é uma venda online? Será que nós trabalhamos com o reuso de produtos? Os consumidores eles estão pagando pelo benefício que eles têm do seu produto? Por exemplo, nós trabalhamos com uma empresa que substituiu a venda de toners físicos por vendas online. Foi uma ideia muito boa que eles tiveram para mudar ali a fonte de renda deles, para que eles pudessem ter um relacionamento ainda mais direto com o cliente deles e quais eram as preferências daqueles consumidores. Vamos passar para a seção de recursos-chave. Eles são físicos? São não físicos? Quais são os materiais necessários? Quais são os funcionários cruciais para o meu processo? Será que precisamos de cachorros ou gatinhos no nosso processo? Quais são os recursos financeiros que precisamos? Será que precisamos da questão de copyright ou de logos, design, marca registrada? Esses recursos podem ser tangíveis e intangíveis. Também temos a questão da proteção de direitos intelectuais. Muitos países, e na África também é difícil nós fazermos isso. Eu estava trabalhando com uma empresa que teve dificuldades com isso.
mas é um ponto sempre muito importante a ser levado em conta. As atividades-chave se dizem respeito o que é essencial ao seu processo. Pode ser os produtos, pode ser refinar o processo desse produto, pode ser criar redes, criar novos consumidores. Coletar o feedback dos consumidores da empresa, o que eles acham do produto. O que a sua empresa precisa garantir que exista para que ela também possa continuar existindo como negócio. Na seção de parceiros essenciais, precisamos pensar de quem nós precisamos para ser bem-sucedidos. Talvez eu vou até dificultar um pouco aqui para os intérpretes. Mas nós precisamos pensar quem que nós precisamos de verdade aqui no nosso processo para que esse meu produto saia. Quem que é essencial para o meu negócio? São as empresas, são pessoas especiais, são empresas que acabam entrando no segmento de consumidor também? Ou será que são pessoas que vão me conectar aos meus consumidores? Por exemplo, os influenciadores fazem muito isso, conectam a empresa aos consumidores. Então, ele é ao mesmo tempo que ele é um parceiro essencial, ele também é como se fosse um segmento de consumidor. E nós vemos aqui que temos várias ideias, né? Designers, temos marketing, agências de marketing. Talvez o seu parceiro seja uma universidade, pode ser talvez a pesquisa de inovação. Essa própria questão de propriedade intelectual, quem pode te ajudar com isso? Talvez os advogados que até possam proteger essa propriedade intelectual que você está procurando. Eu vejo parceiros bem interessantes aqui no chat. Oh, coragem, com certeza, é um dos nossos parceiros essenciais no processo. Ótimo. Quando falamos de estrutura de custo, essas duas categorias podem ser abordadas. A questão da categoria fixa, quais são os custos fixos, quais são os custos que serão recorrentes para poder fabricar o seu tecido, quanto você precisa por mês, quais são os serviços básicos que você precisa, os serviços públicos, água, luz, gás, o que você precisa, quanto você gasta por mês. Muito obrigada pela paciência de vocês ao darem suas contribuições aqui no chat enquanto montamos o nosso Canvas de modelo econômico. Então, precisamos pensar em todo o modelo de negócio e pensar em como mudar uma seção afetará todas as outras seções. Se formos para o próximo slide, veremos outros detalhes importantes. Falando sobre o exemplo que nós compartilhamos antes, sobre o nosso caso de estudo, esse caso aqui é de uma publicação que publicamos há um tempo atrás, creio que ano passado, falando sobre um manual de ecoinovação sobre o setor de têxtil. E era um exemplo de um canvas de modelo econômico, de modelo de negócios de uma empresa que estávamos analisando. Vou dar um minuto para ela, para que ela possa achar o slide correto para nos mostrar. Creio que agora seja um bom momento para eu entregar para o Abraham explicar um pouco mais para nós. Muito obrigada pelos detalhes apresentados.
E creio que todos aqui entenderam melhor sobre a questão da sustentabilidade dentro de uma empresa. Então, agora vamos falar sobre análise SWOT. E vamos tirar um momento aqui para identificar quais são os nossos pontos fortes, as fraquezas, as nossas oportunidades e quais são também as ameaças da nossa empresa. Vai ser uma oportunidade para nós analisarmos nosso próprio negócio e também para pensar no nosso ciclo de vida útil do produto. Quando nós falamos de oportunidades e ameaças, estamos falando de fatores externos. Inclui economia, inclui outras empresas. O que pode acabar com o terreno fértil da sua empresa? Qual que é o impacto que pode ter na sua empresa? Qual é o impacto social no seu espaço, no seu contexto, em termos de tecnologia, em termos de negócios? Também vamos ver essa questão do ponto de vista ambiental. Como que você está afetando o ambiente e vice-versa? Também queremos pensar em todo o aparato legal que envolve esse ponto. Por exemplo, a propriedade intelectual. Como que nós podemos aperfeiçoar o nosso negócio de forma legal também. Esses são fatores externos. E do qual nós podemos fazer mais pesquisas para que podemos entender quais são realmente os que afetam o meu negócio. Mas precisamos pensar em como essas questões que estamos pesquisando afetam a ecoinovação do nosso negócio. Quando falamos de pontos fortes e fracos, tem a ver com os fatores internos. O que você pode controlar? Quando falamos de pontos fracos, não falamos só das suas próprias, estamos falando da sua equipe, da sua empresa, o que é interno no seu negócio. E os pontos fortes também são coisas que nós podemos pensar como equipe, de forma coletiva. O que é que nós todos fazemos muito bem? Isso nos ajuda para que nós possamos ter uma atividade de desenvolvimento estratégico. Quando entendemos todos os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, nós também conseguimos pensar melhor no nosso modelo de negócio, mas conseguimos também ter um relacionamento melhor com fornecedores e consumidores. Por exemplo, no caso que estamos aqui analisando, vamos olhar o próximo slide. No caso do nicho de BRIM, procuramos aí quais são os pontos fracos, oportunidades, ameaças, pontos fortes. Claro que não é uma pesquisa exaustiva aqui, mas também conseguimos, pelo menos com um pouco da nossa pesquisa, preencher os 4 campos aqui do nosso Canvas. Quais são as coisas, por exemplo, que nós temos de fato controle, sobre quais nós não temos nenhum controle. Por exemplo, nossos pontos fortes têm a ver com uma forte comunidade de consumidores ou fãs da nossa marca, como que nós somos vistos, né? Somos vistos como pessoas que são dignas de crédito, nós somos uma marca sincera, autêntica para os nossos consumidores. Isso também nos ajuda, com toda essa crítica que a gente recebe da indústria, para que nós possamos progredir na nossa jornada de sustentabilidade. Quanto mais nós pensamos nesse ciclo de vida útil de nosso produto e mais nós incorporamos isso no nosso modelo de negócio, mais nós pensamos, né, na nossa empresa e vamos melhorando. Quando falamos de oportunidades, nós podemos pensar, por exemplo, em políticas de governo que podem influenciar o nosso negócio. Eu vejo várias perguntas que são feitas aqui no chat. Eu gostaria de pedir que todos colocassem aqui quais são as oportunidades e os pontos fortes da empresa que vocês estão usando no seu modelo de negócio agora. Quais são
os modelos, quais são as oportunidades e os pontos fortes do seu negócio que você gostaria de usar o que você tem agora? Quais são os pontos fortes, que são as coisas que você pode controlar, e as oportunidades, que são os fatores externos que vocês não podem controlar? Ok, quando falamos de pontos fracos, nós falamos aí sobre o quê? Os comentários estão sendo bem abundantes aqui no nosso chat, talvez eu não consiga nem acompanhar todos, mas muito obrigada. Mas com certeza nós precisamos aumentar o nosso foco no quais são os nossos pontos fortes, porque são aqueles que nós conseguimos controlar. Precisamos pensar, por exemplo, no ambiente, na tecnologia, na responsabilidade social, responsabilidade. Também temos que pensar, por exemplo, na disposição limitada que nós temos de alguns recursos, o valor que nós estamos produzindo também, a nossa estrutura de custo, o que nós estamos produzindo de bom para o nosso público. Por favor, Abraham, você poderia repetir aqui para mim? Porque eu não consegui escutar bem você. Eu vou passar para a parte de perguntas e respostas, antes que nós possamos falar sobre o próximo assunto. Claro. Eu vou só olhar antes aqui o chat, antes porque eu achei algumas contribuições muito relevantes aqui. Creio que pelo que vocês estão falando aqui pelo chat, essa questão do nosso modelo de negócio ou o nossa análise SWOT realmente deve ser atualizada regularmente. É algo que nosso negócio depende crucialmente de uma atualização, porque isso afeta diretamente o nosso trabalho, nosso consumidor. Temos uma expressão, inclusive, para isso, né? Fique de olhos bem abertos e fique de olhos nisso. Então, essa é a nossa atitude para com a análise SWOT. É o que nós queremos ficar, de olhos bem abertos, quase arregalados, para podermos ver tudo o que precisamos na nossa análise SWOT. Não estamos falando só de questões internas, domésticas, por exemplo, das estratégias têxteis que temos, não? Dependendo do seu negócio, uma oportunidade talvez seja uma ameaça e vice-versa. Muito obrigada pelas contribuições de vocês, pelo que vejo aqui são muito significativas, bem pensadas. Sim, Minori, coletamos algumas perguntas que foram mandadas ao longo de nossa programação hoje. E os participantes também podem ficar bem à vontade para colocar aqui no chat as suas perguntas que ainda talvez tenham. Vamos abordar uma pergunta que foi feita de várias formas diferentes, mas o ponto principal é que nós queremos abordar é a ecoinovação e a sustentabilidade. Quais são os seus conselhos para onde eles podem começar quando se trata desses tópicos e como que eles podem entender em poucos pontos quais são os processos de ecoinovação que devem estar no processo têxtil. Vou começar com a primeira questão. A melhor forma de começar é ver o que você pode controlar para que você possa entender qual que é a sua situação atual e também o seu template de vida útil. É muito bom começar por lá. Estava lá nos slides. Isso vai nos ajudar a entender quais são os pontos cruciais do nosso ambiente de trabalho. A segunda pergunta você pode repetir? Você pode nos entender o que a ecoinovação significa no campo da indústria têxtil? Claro, estou falando do nosso modelo de negócio atual. Precisamos ver qual que é o impacto melhor que podemos causar no ambiente. Quais são os impactos sociais que podemos causar e também a nossa rentabilidade. Como que nós podemos ser cada vez mais verdes? E como que nós entregamos valor? Nós temos que pensar, por exemplo, como que nós vamos implementar algumas medidas se elas não são socialmente ou ambientalmente sustentáveis? Precisamos pensar, será que tem outros métodos de eu ganhar dinheiro para que eu possa sair por aí
com o meu produto, ganhar o que eu preciso, mas ao mesmo tempo ter um bom impacto social e ambiental? Será que eu consigo, como, por exemplo, gerar um método em que meus produtos que quebraram ou que foram devolvidos, eles possam ser reutilizados, alguma coisa do tipo? Precisamos pensar no modelo de negócio em si. Precisamos pensar em qual que é essa questão, sabe, do nosso negócio. Muito obrigada. Vamos passar por uma pergunta sobre o análise SWOT. Vamos falar de uma parte do Acordo de Madrid. Quais são os acordos que os africanos podem, aos quais os africanos podem se juntar no ramo da moda? Por exemplo, na moda de light fashion da China, quais são dos pontos que nós precisamos incrementar no nossa análise de SWOT? Quais são os pontos que precisamos levar em acordo quando se fala de propriedade intelectual? Sim, meu conselho para propriedade intelectual é que nós conseguimos. Bom, esse é um ponto essencial, precisa realmente ser visto na análise SWOT, no modelo de negócio da nossa empresa, como que nós comunicamos para nossos consumidores essa nossa meta. Então, creio que pode realmente impactar o seu negócio. Desculpe-me, mas eu não consigo pensar em outros conselhos que eu pudesse dar aqui sobre proteção de propriedade intelectual ou outros acordos que os africanos possam ter com outros países. Muito obrigada, Minori. Também temos outras perguntas sobre ecoinovação e localização. Por exemplo, para negócios pequenos, uma variação de perguntas aqui encontramos sobre quais são os modelos de negócio mais baratos, mas ao mesmo tempo, quais são as formas mais práticas de implementar um modelo de negócio prático, simples, barato, numa empresa. Também temos, eles querem entender se nós aqui também entendemos o que acontece na África. Então, como localizar melhor a questão da eco-inovação na África para tornar isso mais possível, mais sustentável, mais eco-inovação dentro dos parâmetros africanos. Essa metodologia nos dá realmente uma diferença para que nós possamos entender as metodologias entre as empresas, não importa o contexto delas, mas o importante é entendermos, por exemplo, nós temos ali o contexto africano, mas claro que nós podemos também ter o contexto de outros países. Mas temos que entender que o que está por trás da ideia de eco-inovação, desses templates, dessas metodologias que mostramos, é que você tem que aplicar ao seu próprio conceito, sabe? Por exemplo, não precisa ser na Alemanha ou exatamente na África. Nós estamos falando do conceito da empresa. Então, é bem apropriado que nós possamos levantar esse conhecimento da nossa própria empresa para que nós possamos colocá-lo dentro da metodologia de inovação, desse modelo de negócio, dessas análises que vimos nos templates. Passamos aqui por uma parte bem pequena do processo de eco-inovação. Temos muitos templates e eles, inclusive, serão enviados para vocês. Inclusive, vocês precisam também se certificar com respeito à rentabilidade do seu negócio, como que ela pode ser melhorada. E isso vai estar no material que vai ser enviado para vocês. Temos uma pergunta do Kenny que pergunta como nós podemos melhorar. Olha, eu penso que não ouvi bem a sua pergunta, Naomi. Você consegue me ouvir, Minori? Sim, agora eu consigo, porque você tinha cortado. Eu fiz uma pesquisa de design em 2022 no Quênia. Como que podemos entender? Como é que nós podemos incorporar ao nosso negócio técnicas de fabricação de cultivo de algodão no nosso processo? Boa pergunta. Não temos comentários sobre técnicas ou processos específicos. Mas é muito importante, com certeza, trabalhar com todos os stakeholders,
trabalhar com a sua cadeia de valor como um todo. Mas infelizmente eu não posso dar muitos comentários significativos nessa questão do algodão em si. Por favor, Naomi, você poderia explicar um pouquinho mais a sua pergunta sobre essa questão da sustentabilidade? Você poderia, por gentileza, reformular sua pergunta com a questão do retrocesso sobre o processo? Temos outra pergunta. Que 15 milhões de toneladas de tecidos chegou aqui em Gana. Como é que nós podemos competir com outras empresas estrangeiras e como que nós podemos reduzir nossos resíduos? Bom, esse realmente é um ponto crucial quando se fala de sustentabilidade. Gana é um país que acaba também importando muitos resíduos têxteis para os países europeus, em especial. Esse ponto, esse ponto realmente acaba dizimando com a indústria doméstica para competir com preços, por exemplo, não é mesmo? Por exemplo, quando nós vemos em lojas de varejo, por exemplo, o preço normal daquilo geralmente já está muito baixo e depois temos que garantir que esses têxteis sejam descartados primeiro, porque nós temos um ponto crucial aí na questão ambiental e nós temos que garantir que essas questões ambientais da nossa empresa a nível nacional sejam atingidas, sabe? Temos que ver como trabalhar com outras empresas no país também sem acabar com elas. Temos aqui um participante que pergunta sobre as 5 razões para a qual nós temos que tornar a ecoinovação útil. Será que ele está falando da introdução? Olha, eu não falo muito francês, mas eu peço desculpa a todos aqui por causa disso. Ela está falando em francês e não é possível traduzir. Gostaria também de dizer que o nosso manual de ecoinovação está disponível em francês. E vocês receberão o link após a nossa programação hoje. Muito obrigada, Minori. Poderia repetir o que você disse em francês também em inglês para que os nossos tradutores e os participantes possam entender melhor? Para que também nossos participantes em árabe e português possam entender. Então, quais são os 5 fatores motivadores para a ecoinovação? O primeiro, acessar e expandir mercados, aumentar a rentabilidade na cadeia de valor, ficar mais próximo das questões de legislação, ficar à frente das regulamentações legais do seu país, não só onde você produz, mas também para os países aos quais você exporta, também para atrair investimentos e para aumentar a produtividade e a sua capacidade técnica. Sabendo do impacto da fast fashion no ambiente, como podemos garantir que as pessoas vão realmente vestir marcas que estão nessa categoria? A pergunta é como evitar ser parte desse problema de fast fashion? É isso? Os produtos que são feitos pelos designers de moda, nesses nichos de moda, eles ficam forçando essa questão da rentabilidade. Então, como que nós podemos garantir que vestir tais roupas não caia nessa rede de problemas da fast fashion, sabe? As questões com fast fashion são
O custo, com certeza. Não incluem, por exemplo, o custo de proteção ambiental, social, não inclui o custo para o meio ambiente, os meios de vida, a água que é usada, os, os reagentes químicos. Então, precisamos não entender só onde nossos impactos estão, mas também comunicar de forma bem transparente com nossos clientes, para que eles saibam quais são os esforços que você está fazendo, para que eles saibam a visão da empresa e qual é o valor que aquilo que está sendo agregado a essa cadeia de valor. Então, ser transparente, comunicar-se de forma clara com as pessoas, são coisas que ajudam a gente a não cair nessa rede da fast fashion, porque eles não fazem isso. Voltando à análise SWOT, como que nós podemos garantir que essa análise possa ser conduzida dada as circunstâncias da economia, a flutuação de preços, do contexto daquele negócio? Acho que estamos dizendo a mesma coisa aqui. Já falamos sobre isso numa outra resposta. O Abraham até mencionou sobre isso. Claramente não sou capaz de dizer quantas vezes ela precisa ser atualizada, mas com certeza, se a situação muda rapidamente, você precisa também fazer uma nova análise. Esse processo, esse exercício, com certeza não pode ser simplesmente algo que está escrito em pedra. Você precisa ser atualizado. Mudou alguma coisa na circunstância do seu negócio? Muda o template. Também gostaria de adicionar o que a Minori disse, que nós temos que realmente atualizar nossa análise SWOT, porque é uma mudança constante. Então, você precisa estar ligado no que acontece ao seu redor, nas outras empresas, e realmente garantir que você vai fazer uma atualização de acordo, para que você possa maximizar as oportunidades e minimizar as ameaças. Então, você tem que realmente pôr os pés no chão e ver o que é necessário fazer de mudança ali no seu SWOT. Muito obrigada, Abraham Minori. Uma outra pergunta aqui. Ao passo que nós tentamos colocar novas empresas de moda aqui no nosso país, nós vemos que o governo do nosso país tem, na verdade, aumentado as importações da Ásia e da China. Então, como que nós podemos melhorar nosso balanço aqui da empresa, levando em conta essa questão da importação de outros países? Nós temos que realmente como que as políticas e outras empresas podem estar envolvidas e afetar esse processo como um todo, com certeza. Então, por meio da ecoinovação, nós estamos no momento trabalhando com alguns criadores de políticas no Quênia. E estamos tentando entender para que eles possam entender quais são as lacunas que eles precisam preencher e para que eles possam se tornar um pouco mais rentáveis e tornar mais globais, no sentido de políticas econômicas, quais são as políticas governamentais para que as empresas possam ser incentivadas a serem cada vez mais verdes. Nós temos, por exemplo, uma iniciativa financeira que ajuda muitas empresas em todo o país
Temos também a Aliança Global para que as empresas possam construir a suficiência delas. E esses criadores de políticas, eles podem realmente adotar essas políticas para ajudar outros países também a adotar políticas que possam realmente focar nas empresas que são mais vulneráveis em seus países e das quais também são mais necessitadas de políticas que favoreçam a todas elas. Minori, você também pode nos dar mais exemplos de pessoas que estão usando a tecnologia para influenciar a sustentabilidade no ramo de moda, no ramo da moda, e quais são os resultados que elas tiveram até agora? Por exemplo, estou trabalhando com uma empresa que está usando a tecnologia para modificar várias cadeias de valor, tanto na cadeia de algodão deles e também de couro. Então, eles estão usando a tecnologia para melhorar a transparência que eles têm nesses processos da empresa. E é um projeto bem interessante, porque fala sobre o cotton como um recurso natural e também como um produto final. E nesse projeto estamos trabalhando em colaboração com várias filiais para que esse processo possa ser modificado em toda a empresa. Ainda estamos usando até tecnologia de blockchain para poder melhorar os produtos, os resultados gerados pela empresa. A sustentabilidade da ecoinovação também se aplica a empresas de ecomassa? Claro, se você não tem, por exemplo, uma loja física, não significa que a ecoinovação não se aplica a você. O que é realmente importante é que essa oportunidade de usar os dados que foram coletados para mudar as perspectivas das pessoas com relação ao consumo são muito importantes. Com a fast fashion, as pessoas elas são incentivadas a comprar mais toda hora. E esses objetos começam a não ter tanto valor mais assim, sabe? Ou não são mais valorizados pelas lojas de varejo ou por nós consumidores. Então, às vezes, incentivar mais as pessoas a fazer um pouco mais de pesquisa, pegar mais informações antes de fazer a compra delas, também é uma forma interessante de educar os seus consumidores, mas também ter essa conversa com eles e mais detalhes sobre o seu produto, sobre quem você é. É recomendável ter ter grandes segmentos no nosso modelo para consumidores. Você, dentro do ramo de BRIM, será que nós podemos tentar alcançar diversos segmentos ao mesmo tempo? Sim, a ecoinovação, a ideia por trás dela é que sua empresa não trabalhe só com um modelo de negócios e não dependa só dele. E quando falamos de moda, tudo muda o tempo todo. Então, você precisa ser sensível aos seus clientes, quais você quer alcançar. Então, sim, diversificar é muito importante. E claro, cada modelo de negócio tem que se adaptar ao seu segmento de consumidor. Muito obrigada, Minori. Vamos responder mais duas perguntas. Há iniciativas na Nigéria por parte da ONU. Como misturar aqui o couro com base na UNICE?
Me desculpa, eu não conheço todos os projetos da ONU quando se trata de tecidos, ou de todas as agências da ONU que cuidam desse assunto. O que sei para a Nigéria é que a Aliança de Moda Sustentável da ONU realmente está atuando no país para ver se há projetos que podem ser expandidos. A última pergunta, que foi feita por várias pessoas de formas diferentes aqui, e acho que é bom reforçarmos. Garantir a sustentabilidade pode sair caro. Será que temos algum tipo de apoio para startups ou empresas de moda para que nós sejamos mais sustentáveis? Bom, não é exatamente esse o meu escopo de trabalho. Eu conheço, por exemplo, a iniciativa Seed, que é uma incubadora para startups do setor têxtil, para que possam receber mentoria, ajuda. Esse é um exemplo que eu posso dar, mas penso que não sou exatamente a melhor pessoa para dizer alguma coisa sobre essa área, porque não trabalho nela. Com certeza nós não abordamos todas as perguntas, mas por favor, pedimos aqui aos participantes que vocês ainda tenham alguma pergunta que não foi abordada aqui na nossa discussão, por favor, envie-nos por e-mail quais são as suas perguntas. E eu vou pedir que os e-mails sejam postados aqui no chat para que vocês possam enviar suas perguntas para eles. Também recebemos muitas perguntas sobre a plataforma que estamos utilizando. Vamos pedir que vocês entrem em contato com os seus respectivos administradores. Por favor, falem com a equipe de a ICT, com a equipe de informática que está responsável pela plataforma Moodle na qual vocês estão trabalhando. E vocês podem enviar suas perguntas também para Fashionomics, para o nosso e-mail oficial que vocês já conhecem, vão ser postados aqui no chat também. E também vamos ajudar você com alguma coisa que pudermos na nossa plataforma Moodle. Minori, Abraham, muito obrigada por essa sessão muito animada. Podemos ver aqui pelos participantes que eles estão bem gratos por toda essa contribuição que vocês deram. Muito obrigada por todas as opiniões e comentários que vocês nos deram aqui. E muito obrigada. Esperamos ter uma África cada vez mais sustentável. Muito obrigada aos participantes. Até logo. Até logo a todos. Muito obrigada.